Gente, Vanessinha, amada, queridos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Elzinha, que bom você aqui. Sim, Fabrício, amado, Carol, Maria Carolina. Hoje, gente, nós vamos falar sobre a Advaita Vedanta, né? Como a maioria de vocês já sabe, uma das coisas que eu costumo fazer e que eu gosto de fazer é trazer outras escolas de não dualismo para o estudo, né, de um curso em milagres. Por quê? Porque um curso em milagres fala sobre não dualismo, né? Se vocês olharem ali no Instagram, na capinha ali do meu Instagram, vocês vão ver que está escrito assim: Escola da Liberdade, uma escola online de não dualismo. Então, tudo que eu falo, né, e que a base está ali, né, em O Curso em Milagres, contém não dualismo, ou unidade, ou mentalidade unificada, tá? É um jeito de pensar. Muitas pessoas, principalmente fora do Brasil, já chamaram, né, um Curso em Milagres de o Vedanta cristão. Por quê? Porque o livro Um Curso em Milagres, ele usa simbolismos do cristianismo para fazer com que a gente entenda a unidade, tá? Ele não tem nada a ver com nenhuma religião, nada a ver com absolutamente nada disso. É justamente para que a gente consiga entender o significado verdadeiro de alguns termos que são usados pelo cristianismo. Então, ele também é conhecido por Vedanta cristão. Olha que interessante, porque ele é muito mais parecido, né, com as filosofias orientais, que no caso hoje a gente vai falar do Vedantismo, né, do que qualquer coisa ocidental, e quem estuda sabe disso, tá? E hoje eu vou explicar um pouco o que é, vou trazer para vocês, eu fiz uma pesquisa e a gente vai conversar juntos sobre o Vedantismo e entender, né, como fazer esse paralelo, porque é muito possível, né? É claro que são escolas muito profundas, que tem muita coisa para a gente aprender, por isso que não é algo que eu vá super me aprofundar no Vedantismo, porque eu não sou uma Nossa, minha luz está piscando aqui. Não sou uma especialista em Vedantismo, mas eu conheço um pouquinho, ok? Peraí. Eu conheço um pouquinho o Vedantismo, ok? Então, eu vou trazer para vocês... Nossa, essa luz tá que tá. Eu vou trazer para vocês um pouquinho do que eu pesquisei e do que eu conheço, do livro também que eu coloquei ali na capa para vocês sobre Vedantismo, tá? Que fala um pouco de Vedantismo, para que vocês entendam o que é isso, tá? Alguém já ouviu falar de Vedantismo? Eu recebi uma mensagem de ter uma ex-aluna minha que está estudando Vedantismo, olha que interessante. Não conhece nada sobre... Eu acho que você até conhece, né? É tão antigo, é que a gente não relaciona, né, com o Vedantismo, a Elzinha tá falando. Legal, vamos lá, que bom, ótimo. Vamos descobrir aqui então coisas juntos e aprender juntos. O que é o Vedantismo? O que é o Advaita Vedanta? Advaita Vedanta é uma escola hindu, é uma escola filosófica hindu, tá? Os primeiros escritos do Vedantismo datam de mais ou menos 1500 a.C., de 1500 a 500 a.C. A maioria dos textos do Vedantismo
vem desse período de 1500 a.C. a 500 a.C., tá? Pertence ao hinduísmo, faz parte do hinduísmo, tá? E a palavra Advaita significa não dual em sânscrito, indicando que não há separação ou dualidade entre o indivíduo e o absoluto. Percebem como é a mesma coisa que eu tenho falado aqui sobre o trabalho com o curso em milagres? O que é o não dualismo? Né? O não dualismo é entender que existe uma única forma de pensar, que é a forma verdadeira. Essa forma de pensar, ela vem do entendimento da verdade a nosso respeito. Né? A gente vive aqui conectado com o ego, ou seja, a gente está reforçando, né, essas ideias egóicas, esse personagem falso, tá? E a verdade a nosso respeito é amor, só que não é esse amor que o mundo conhece, né, de troca, de barganha. É uma consciência maior, né? É a conexão com tudo que existe, entendendo que tudo que existe é uma coisa só, tá? É disso que fala a não dualidade. Então, eu, você, as montanhas, Vênus, as outras galáxias, os passarinhos, Deus, somos uma coisa só em essência. Quem estuda a física quântica, se realmente entendeu a física quântica, consegue entender isso que eu estou falando aqui, tá? Por quê? Porque no microcosmo, né, ali das partículas subatômicas, não existe separação em nada. Nada está separado, ok? A partir do momento que a gente sai dessa substância pura, onde tudo é um, e entra no reino do pensamento, né, a gente entrou no reino da separação. E os pensamentos criam imagens, ok? Então, essas partículas subatômicas, elas se agregam formando algo, né? Formando um pensamento de cadeira e logo na sequência, por que não? Uma cadeira, né? De tanto pensar em cadeira, em algum momento vai surgir uma cadeira ali. Mas se você botar essa cadeira no microscópio, no microscópio, sei lá, quântico, não sei se existe isso, mas não sei se é esse o nome, existe, mas eu não sei se é esse o nome. Lelinho causando. É só eu falar boa noite, ele aparece para causar, tá aqui, ó. Pronto, Lelinho, se quer aparecer, aparece aqui, ó. Aqui. Pronto, todo mundo te viu já. De nada, Tato. Seja bem-vindo. Vamos juntos, vamos estudar aqui. Então, neste reino das partículas subatômicas, se você colocar ali um microscópio, né, quântico, né, para observar uma cadeira, né, você vai ver que, na verdade, as partículas estão assim, se movimentando dessa forma, porque elas não estão, não existe cadeira, entendeu? Em essência, existe uma ideia de cadeira que cria, que agrega essas partículas, essas subpartículas formando cadeiras, formando Marcela, formando parede, formando Lelinho, ok? Eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar sobre o Advaita, mas é importante que a gente entenda que a gente está sempre falando sobre a mesma coisa, tá? Só que por conta do preconceito, né, por conta das limitações mentais que nós temos, por conta das crenças que a gente adquiriu na nossa infância, muitas coisas são mais fáceis da gente entender e aceitar e outras não. Então a física quântica é um super caminho. Mas hoje a gente vai por outro caminho para explicar a mesma coisa, que é o Vedantismo. Então,
Advaita Vedanta é uma escola filosófica hindu que ensina a unidade do self individual como self universal. Ó, aqui já quem estuda um curso em milagres sabe que nós estamos falando da mesma coisa. O que é um curso em milagres? É o estudo, né, o entendimento de que o Filho de Deus e Deus são unidos em essência. E todo o trabalho é para esse entendimento, ok? Então, a unidade do self individual, Atman, com o self universal, Brahman, que é Deus, né? A palavra Advaita significa não dual, não separado, ok? Em sânscrito, indicando que não há separação ou dualidade entre o indivíduo e o absoluto, porque realmente não há separação, ok? E se a gente aprende qual é todo o trabalho do Escola da Liberdade, meu com a Escola da Liberdade, qual é todo o trabalho com o Curso em Milagres, se a gente entende, se a gente consegue treinar nossa mente para voltar e relembrar desta abstração e colocar a mente nesse lugar de abstração, a gente deixa de sofrer, porque a gente entende que é um com tudo que existe. É possível acessar esse estado na mente, é o único lugar fora de nós, né? Aqui fora não há nada a ser feito, né? Para que a gente consiga entender isso, a não ser o sofrimento. Pelo sofrimento a gente também vai, mas não é uma boa escola. Eu não indico o sofrimento, tá? Então, este ensinamento é baseado nas escrituras védicas, especialmente numa delas que se chama Upanishads. Como eu disse, as escrituras védicas têm escritos védicos de 1500 a.C. até 500 a.C., tá? São vários textos, não é um livro só, tá? Não é algo que foi escrito num determinado momento. São vários textos que têm a mesma característica, que trazem a mesma ideia, tá? Por isso que são chamados escrituras védicas, tá? O objetivo final da prática Advaita é a realização da unidade com Brahman. Quem é Brahman? Deus, ok? Então, o objetivo final da prática Advaita é a realização da unidade com Brahman, resultando na libertação do ciclo de renascimento e morte, Sansara. Já ouviram falar de alguma coisa parecida? E aí, Elzinha? Tá batendo com tudo que você já conhece? Olha que interessante, né, gente? Saber que existem outras formas, né? Por isso que esses grandes mestres, né, há muito tempo já usaram isso como ferramenta e acessaram essa unidade, né? Existem muitos caminhos. O Tao, por exemplo, é um outro caminho, né? Exato, a roda de Sansara, exatamente. Bom, então, isso é o Advaita Vedanta, ok? Esse conjunto de textos que datam desse período, isso é hindu, tá? É uma filosofia hindu. Na Índia se estuda o Vedantismo, é da Índia que vem o Vedantismo, hoje no mundo inteiro se estuda o Vedantismo, mas é da Índia que vem, ok? Então, o que a gente encontra, né, de semelhança entre, por exemplo, um curso em milagres, que é algo que eu dou aula e que eu amo, né, e o Vedantismo? Ambos ensinam a natureza ilusória daquilo que as pessoas chamam de realidade, ok? Então vamos lá, vamos pegar uma terceira via de entendimento. Entendendo aquilo que eu falei lá no início, né, sobre as partículas e as partículas subatômicas,
E se você for lá no micro, no micro, no micro, você vai entender que isso aqui não é real, ok? Que são expressões de pensamentos que aglutinam essas partículas subatômicas formando imagens, ok? Mas se a gente for pro micro, do micro, do micro, não existe nada lá, tá tudo separado, tá? Tá tudo vibrando, essas partículas elas estão vibrando e são uma coisa só. Essa luz é assim mesmo, tá? Ela dá umas loucuras e ela muda de cor, mas tá lindo. Ajuda a gente a ficar acordado. Então, eles ensinam a natureza ilusória da realidade individual e a unidade fundamental do ser com um poder superior ou absoluto. Além disso, ambos, né, um Curso em Milagres e o Advaita Vedanta, enfatizam a importância da mudança de perspectiva interior para a paz e a realização espiritual. Porque não tem outra forma, ok? Não tem outra forma disso, de chegar nisso, né? A não ser pelo sofrimento. Aqui, ó, a Larissa disse, eu li um livro do Joe Dispenza que diz que 99,99% da energia é energia, 99,999% é energia e 1% é matéria. Mudou muito a minha percepção. Exatamente, exatamente. Então, é isso que elas têm em comum. Elas falam, acreditam, né, que o que nós somos em essência é com um Deus único e enfatizam a mudança da perspectiva, tá? Interior para a paz e a realização espiritual. Por quê? Porque se você não mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de entender o que é isso aqui fora, você não consegue mudar o seu estado interno, ok? Porque você fica reagindo ao que chega como se fosse real, ok? E o que essas filosofias trazem, um Curso em Milagres e o Vedantismo, é justamente o entendimento de que isso que está aqui fora não é real. É projeção mental, como diz o Caibalion. Também pode pegar o hermetismo para explicar um pouco isso, tá? Estão vendo que é tudo a mesma coisa, gente? Estão vendo que estamos falando sempre da mesma coisa? Bom, continuando. O que mais que a gente pode falar? Eu fiz uma pesquisa aqui. O que mais que a gente pode falar? Wait a minute. Aqui. Um dos livros mais conhecidos do Vedantismo, né, e que vocês já devem ter ouvido falar, é o Bhagavad Gita, que é um dos mais conhecidos do Vedantismo. O Upanishads é um, Bhagavad Gita é outro, mas tem vários livros, eu listei algum deles aqui. Os mais conhecidos, né, são Bhagavad Gita, Upanishads e Vedanta Sutras, tá? São os que o pessoal mais fala e mais tira texto para falar sobre. Eu lembro quando, e não tinha jeito mesmo, eu tinha que seguir esse caminho de vida, e ele é muito claro para mim, né, nesse mundo. Quando eu em 2006 estava lendo aquele livro A Janela Visionária, do Amit Goswami, que foi o primeiro livro de física quântica que eu li, o Amit Goswami, ele é indiano, então ele cita muito, né, o Vedantismo. E ele citou uma passagem que eu passei uns 4 anos pensando em fazer uma tatuagem daquilo, porque aquilo significava muito para mim. Era a síntese de tudo que eu conseguia entender de mais profundo a respeito da nossa essência. Eu não tinha entrado em contato com o Curso em Milagres ainda, mas a frase era uma frase do Vedanta que falava: eu sou isso, tu és isso, tudo é isso. Eu achei tão lindo isso e me marcou tanto, eu nunca mais esqueci, porque por muito tempo eu fiquei querendo fazer essa bendita tatu e eu não fiz, quem sabe agora eu faça, né? É isso, entendeu? Tá tudo certo, esse era o meu caminho mesmo, né? Tanto é que depois em 2009 que eu encontrei o Zen, que aí eu comecei a entender que eu sou isso, tudo é isso, né? Eu sou isso, tu és isso e tudo é isto, tá?
Linda, né, Elzinha? É linda mesmo. Eu nunca mais esqueci. E eu trouxe umas aqui, tá? Pra gente olhar para elas juntas. Então, o Bhagavad Gita é um dos textos mais importantes do Vedantismo, da tradição védica, tá? Que contém ensinamentos sobre unidade, consciência e realização espiritual. O texto apresenta a concepção de unidade como a visão do eu supremo, que é a fonte de todos os seres. Aí, o outro livro é o Upanishads, que também é bem conhecido, né? São os textos antigos da tradição védica que fornecem ensinamentos sobre a natureza da realidade e da unidade do eu supremo. Exatamente, Carol, essa é a frase. Essa é a frase, tá nesse livro dele, A Janela Visionária. E eu nunca mais esqueci. E o Vedanta Sutras também, né? Um conjunto de ensinamentos filosóficos que abordam questões sobre a natureza da realidade, o eu supremo e a unidade. Aí aqui eu peguei uns trechinhos do Upanishads que falam sobre a unidade e a não dualidade. Uma das afirmações que o Upanishads traz é: tudo é um. Na verdade, todos os seres são apenas a manifestação do absoluto. E aquele que conhece essa unidade transcende a dor e a morte. Estão entendendo o que eu estou dizendo sobre a gente colocar a mente nessa abstração? A gente relembrar que a gente é essa abstração e a gente só consegue fazer isso por meio da nossa mente. Se a gente treinar, é por isso que eu proponho tanto o treino, por isso que eu falo tanto do treino mental aqui, e um curso em milagres para mim é a melhor maneira de fazer esse treino. Se a gente treinar, a gente consegue expandir a nossa consciência, né? Que temporariamente está ali naquela ideia de limitação, de que é um ser num corpo, a gente vai expandindo e vai entendendo que a gente é mais do que esse único serzinho, certo? Isso é colocar a mente na abstração. Mas para fazer isso, para conseguir acessar esse ponto de vista, a gente precisa treinar, porque foram milênios, gente, conectados com o ego, né? Com essa ideia de que nós somos esse ser limitado. Então, com esse treino, a gente consegue transcender a dor e a morte, que é o que aqui o Upanishad está falando. É a mesma coisa que o Curso em Milagres fala, tá? Então, aquele que conhece essa unidade, e a única forma de conhecer a unidade é colocando a mente nesta abstração. É possível porque nós estamos nesse lugar agora, nós somos desse lugar, nós somos isso em essência. Então nós podemos relembrar e relembrar e acessar este lugar da mente. Nós podemos fazer isso. Quando a gente vive aqui, com a mente neste lugar, ou seja, com essa consciência expandida, né, com esse entendimento de que nós somos mais do que esse ser limitado, aí a gente consegue viver em paz. Aí a gente consegue não ser afetado pelo que é externo. Porque esse entendimento de que o que está fora é ilusório, ele vira uma experiência, entendeu? Experiência. Ah lá, a Elza está falando, Marcela, parece muito que você está falando do Zen. Sim, porque o Vedantismo ele é não dual, né? É por isso que o Curso em Milagres também é chamado de Vedanta cristão. Olha que interessante. É a mesma coisa, gente. Se você entende o que é a não dualidade, por que escola você for, você sabe, né, falar sobre isso, porque a base é a mesma. A base é a verdade. Se entendeu a verdade, você vai falar sobre isso, né? Você sabe falar, né? Porque é a mesma coisa. Então, continuando. Então, aí um outro trecho, né, que eu peguei do Upanishads, que eu gostei, é essa coisa da mesma essência. Ele fala sobre não dualidade, e uma das coisas que ele fala é sobre a mesma essência. Somos a mesma essência, ok? Porque
No mundo subatômico não existem ideias separadas, nem seres separados. Ok? Daí ele diz: o eu supremo, que está presente em todos os seres, é a mesma essência que habita o coração de cada um de nós. Essa verdadeira natureza da realidade é a não dualidade. Aí uma outra coisa que ele fala sobre consciência pura, que ele também é uma outra maneira de expressar o que é essa unidade. Ele diz: a verdadeira natureza do eu é a consciência pura, ou vácuo quântico, ou Deus e o único Filho, que somos todos nós em essência, unidos, sendo um único ser, uma unidade, ok? A verdadeira natureza do eu é a consciência pura e é a mesma em todos os seres. Aqueles que compreendem esta unidade são libertados da ignorância e alcançam a paz eterna. Ok? É por isso que o budismo, por exemplo, né, assim como o Curso em Milagres, fala que o sofrimento... É por isso que o budismo fala que o sofrimento é opcional. É por isso que um Curso em Milagres explica, né, com outras palavras, que se tem sofrimento, tem um equívoco de pensamento. Porque todo sofrimento tem a ver com a ignorância a respeito da sua real natureza. Quando você entende o que você é verdadeiramente e treina a sua mente para experienciar o que você é verdadeiramente, que é diferente de só saber, tá, gente? Porque uma coisa é a gente saber, uma coisa é a gente estudar, falar sobre, outra coisa é a gente mergulhar nessas ideias e vivenciá-las, e viver a partir dessas ideias, ok? É uma outra maneira de viver, porque você não tem como não se sentir em paz, né? Quando você está consciente, quando você está acordado. Então, é isso. Eu peguei essas três coisas do Upanishads que eu achei que tem a ver com a não dualidade, né? E com a unidade. Então, o Vedantismo é essa doutrina filosófica, né, da tradição hinduísta. O que mais? A finalidade do Vedantismo é alcançar a realização espiritual através da compreensão da unidade do eu supremo e da não dualidade. A base, eu já falei, são as escrituras védicas, né? Upanishads, Vedanta, Sutras e Bhagavad Gita, mas tem outros também, tá? Tem outros textos e outros livros. O que está incluído, né, nas escrituras védicas? Deixa eu ver. Tem orações, tem hinos, tem rituais, tem até história eu acho, se não me engano, é no Bhagavad Gita que tá, né? História de Krishna. Se eu não me engano, é no Bhagavad Gita. Ensinamentos filosóficos, histórias mitológicas, né, como é o caso da história, né, de Krishna. E a guerra, né, que é totalmente mitológico aquilo, é totalmente arquetípica, na verdade. Aquilo tudo que acontece ali, né, daquela guerra dentro da história de Krishna, né, olha lá, ó, Marcelo tá falando, Arjuna precisa relaxar e se divertir mais. Ele leva a sério demais esse mundão de realizações humanas. Exatamente, Arjuna é um dos personagens dessa história, né, que conta a história de Krishna. E essa guerra ela é toda mitológica, né? É muito interessante isso. Então, peraí, deixa eu achar o texto aqui. Que mais? Então eles não estão num único livro, né? Que mais que eu posso falar sobre isso? Alguns outros textos védicos incluem
Rig Veda é o texto mais antigo da tradição védica. São hinos religiosos e poesia. Samaveda, canções religiosas, é usado em cerimônias religiosas. Não vou saber falar isso. Rajur Veda, textos litúrgicos. Atharva Veda, composto por hinos e conjuros, é usado principalmente para fins mágicos e terapêuticos. Olha que interessante isso, que curiosa saber o que é isso. Olha que complexo que é isso, olha quanta coisa que tem aqui, gente. Upanishads, que eu já falei, que são esses textos filosóficos, o Vedanta Sutras e o Bhagavad Gita, que contém os textos mais importantes da tradição védica. Não estão em um único livro, né? São textos considerados sagrados da tradição hinduísta. Todos os textos védicos compartilham algumas características que o fazem pertencer às escrituras védicas. Que mais que nós... o monismo, isso é muito legal. Uma das características dos textos védicos é o monismo. Todos os textos védicos são monistas, enfatizam que todos os seres e fenômenos são apenas uma manifestação da consciência suprema. E que o objetivo da vida é compreender e realizar essa unidade. Isso é bem interessante, porque o Curso em Milagres também fala disso, mas de outra forma. Por isso que eu gosto da didática de um Curso em Milagres. É uma manifestação da consciência suprema, sim. Só que eles separam o Curso em Milagres, Deus e o Filho de Deus. Então, o mundo e tudo que tem a ver com espaço-tempo não é manifestação de Deus. É a manifestação de Deus porque é uma manifestação do Filho de Deus. Mas Deus continua sendo puro amor. Então, é uma manifestação da consciência suprema porque o Filho de Deus faz parte de Deus e dessa consciência suprema. Então, não deixa de ser... Ele está usando o poder de Deus porque ele tem o mesmo poder de Deus. Mas ele está projetando essa ilusão chamada mundo, tá? Mas Deus, como o Curso em Milagres explica, e eu gosto muito dessa maneira metafórica de explicar algo tão abstrato, né? Deus não tem nada a ver com o mundo. Deus não criou o mundo. Deus continua sendo o que ele sempre foi. E é importante que ele seja o que ele sempre foi, o que ele sempre será. Para que a gente tenha essa memória, né, de para onde retornar, para que a gente consiga encontrar esse lugar de conexão com a nossa casa verdadeira, né, que é esse amor absoluto, né, que emana de Deus e do qual nós fazemos parte, e que não tem nada a ver com formas, tá? Então, nisso é um pouquinho diferente, né, mas é a mesma coisa. Cite trechos, já foi isso aqui, né? Tudo isso é Brahman. Trechos famosos de Upanishads, né? Tudo isso é Brahman, tudo isso é Deus, né? Aquele que conhece o Self como sendo a paz, esse é um outro texto. Aquele que conhece o Self como sendo a paz, como sendo a imortal, como sendo a verdade, como sendo a única, não tem mais medo. Vou repetir. Aquele que conhece o self, que conhece a si mesmo, né, o seu eu, como sendo a paz, como sendo imortal, como sendo a verdade, como sendo a única, não tem mais medo. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entende? Por isso que Jesus não tinha medo. E foi por isso que Jesus não resistiu. Porque ele não dava realidade a esse mundo. Ok? É lindo isso, né? É lindo mesmo. E aí esse terceiro aqui, ele fala... O self é Deus. O self é a verdade. O self é o imortal. Não há outro conhecimento mais elevado que isso. Lindo, né?
Mais alguns aqui. Eu gosto muito desse aqui, do Rig Veda. Rig Veda. Ele diz assim. É lindo porque é poético também, né? É uma outra forma, é diferente de um Curso em Milagres. O Curso em Milagres, ele é muito claro. Ele traz tudo ali muito claro, né, pra gente. E esse aqui, esses trechos, algum deles, são muito poéticos, né? Mas a essência tá ali, né? A essência tá toda ali. E quando a gente entra em contato, como eu entrei com essa frase, né, há tantos anos atrás nesse livro, você acessa esse lugar, você relembra esse lugar, porque a essência está ali. Ele foi escrito, né, e inspirado por esse lugar da mente, esse lugar de conexão com Deus. Por isso que é forte e a gente lembra. É como se fosse uma senha mesmo, né? Aí tem outros aqui. Esse aqui é muito lindo também, do Rig Veda. O que é brilhante? O que é amigo? O que é puro? O que é amado? O que é luz? O que é alegria? O que é verdadeiro? O que é maravilhoso? Isso é o que busco. Isso é o que busco. Mais um. Esse trecho próximo do Katha Upanishad. Não há uma coisa diferente do eu. Todas as coisas são o eu. Aqueles que veem a diferença vivem na ignorância. Olha isso, gente. Tudo é uma única coisa, certo? Ou seja, nós somos um com tudo que existe, nós somos um com Deus em essência, nós somos a abstração divina junto com a fonte. Aqueles que veem a diferença vivem na ignorância, ok? Então ele está falando a partir dessa mentalidade abstrata, ele está falando a partir do lugar mais profundo. E aqueles que veem a diferença, ou seja, aqueles que estão conectados com a dualidade, com a mente dual, aqueles que estão conectados com o ego, eles estão na ignorância. Entende? Por isso, nós, né, enquanto estamos conectados com o ego, estamos na ignorância, num certo nível de ignorância ainda. Ok? Mas esse eu que ele está falando aqui é um eu com E maiúsculo, tá? Isso é bem interessante quando ele coloca esse eu maiúsculo e quando ele coloca o self maiúsculo, porque é exatamente o que o Curso em Milagres faz. Quando ele fala dessa união, né, e que ele está falando pro Filho de Deus e também está falando de Deus, ele bota essa letra em maiúscula. Quando ele fala do seu amor, por exemplo, ele está falando do meu amor, enquanto ser que ainda vê a diferença, mas está falando do amor de Deus, porque é desse amor que ele está falando. Então, é o seu maiúsculo, né, que une os dois. É muito legal isso, gente, é muito interessante, né? Aí tem mais um aqui. Deus é a verdade, a vida e a paz. Ele é a origem de tudo e tudo nele termina. Então, tudo nele começa e tudo nele termina. Ai, gente, preciso dar uma pausa aqui. Irmãos do Escola da Liberdade, vocês lembram do texto que a gente estudou ontem? Vocês lembram do texto que a gente estudou ontem? Onde Jesus está falando exatamente sobre isso a respeito do tempo? Falou exatamente isso aqui. Deus é a verdade, a vida e a paz. Ele é a origem de tudo e tudo nele termina.
Então ontem, olha que interessante, no encontro com a verdade, Jesus dizia o seguinte, né, que o Espírito Santo, né, que é esse nosso eu superior, ele conhece a nossa inocência. Ele só reconhece a nossa inocência, ou seja, ele só reconhece o amor. Porque ele reconhece a gente como a gente era e como a gente vai ser. E ele faz essa brincadeira com o tempo, né? Falou, olha, eu conheço você como você era antes da dualidade existir e eu conheço você como você será depois que a dualidade deixar de existir. Porque ele está falando da eternidade. É exatamente isso que ele está dizendo aqui, ó. Deus é a origem de tudo, tudo nele começa e tudo nele termina. Entende? Que não tem saída, nós somos amor, nós somos essa essência. Então, por mais que temporariamente a gente se desconecte dessa ideia, a gente vai voltar a ela. Letícia, fritando a cabeça de Letícia. E aí, galera, tá dando pra entender? Tá muito profundo isso aqui. Não era pra eu estar falando nada disso, mas se eu falei é porque tá tudo certo, né? Era pra dizer essas coisas aqui, tá saindo. Aqui é metafísica. Metafísica, além da física. Exato, o caminho é obrigatório, exatamente. Tem um trecho, eu não sei se é Krishna que fala isso, né? E também Jesus falava, né? Antes de Abraão ser, eu sou. É de Jesus isso, né? Então, tá falando da mesma coisa, ele tá falando sobre o não tempo, tá falando que ele acessou e ele tá conectado com esse lugar que é eterno, ok? É por isso que estes seres não se afetam, entende? Com isso aqui. Tem uma passagem de Krishna que eu não tô lembrando agora que fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa, eu não tô lembrando agora, mas ele fala a mesma coisa. Que ele antes do sol existir, ele já existia. Alguma coisa assim. Krishna também, né? Representava Deus, né? Ele representava a verdade. A mentalidade de Krishna era não dual. Ele vivia neste lugar, né? Como Jesus vivia nesse lugar. Ó, olha este último aqui do Bhagavad Gita, que bonito. Aquele que vê todas as coisas em si mesmo e si mesmo em todas as coisas, este sabe. Vou repetir porque isso aqui fecha com chave de ouro, né? O nosso entendimento, né, do que é o Vedantismo, o que o Vedantismo traz. Olha que lindo. Aquele que vê todas as coisas em si mesmo, ou seja, ele está unificado, entende? Ele entendeu que ele não é separado de nada que está fora. A gente só consegue ter esse entendimento pela mente. Então, aquele que vê todas as coisas em si mesmo, ou seja, ele integrou todas as partes do ser que ele é, que é um com tudo, ele integrou, então ele consegue ver todas as coisas em si mesmo e si mesmo em todas as coisas, esse sabe exatamente, Gustavo, ama tudo, exatamente. Exatamente, por quê? Porque ele lembra que ele é um com a fonte, né? Ele esqueceu, aí ele lembra, acessa esse amor incondicional
E a partir do amor incondicional, ele olha para tudo fora. Entende? E ele não consegue ver mais as coisas a partir dos rótulos que ela tem. Entende? Porque ele vê a partir do amor incondicional. Então ele vê tudo unido. Ele tem a mesma opinião, que não é uma opinião, né? Mas ele tem a mesma visão a respeito de tudo. Ele aceita tudo como é. Tá? A Elzinha tá colocando o texto que a gente estudou ontem, que eu falei aqui, né? Ele diz que a voz de Deus, né? E coloca em maiúsculo aqui, né? A voz de Deus te chama de volta para onde antes estavas e estarás outra vez. Que é isso, né? Que é esse lugar de segurança. E nós temos esse lugar, ele está dentro da nossa mente. A gente precisa aprender a acessar, a gente precisa aprender que esse lugar existe. A gente falou muito sobre isso ontem, né? Quando a gente entende que existe uma outra forma de pensar, por mais que a gente não consiga estar completamente imerso neste amor incondicional, a gente sabe que tem uma outra maneira de ver. Tem uma outra maneira de enxergar tudo nesse mundo. E essa maneira é que traz a paz, porque ela traz o entendimento de por que as coisas são como são. E a gente não rejeita mais. A gente não entra em resistência às cenas que chegam para nós, independentemente da qualidade que elas aparentem ter. Ok? Eu acho que é isso, meus queridos. Ó, é muito bonita essa frase, né? Ela é muito bonita. E ela define tudo que a gente estuda, né? Com o Curso em Milagres também. Só que por uma outra escola. Aquele que vê todas as coisas em si mesmo e si mesmo em todas as coisas, esse sabe. Ele está falando aqui daquilo que um Curso em Milagres chama de a visão, que chama de ver verdadeiramente, tá? Porque quando você vê verdadeiramente, você não rotula, ok? É exatamente o significado que a gente dá para as coisas como separadas que faz com que a gente sofra. Porque a gente julga que aquilo é bom pra gente, que aquele outro que chega é mal pra gente, que aquilo é certo, que aquilo é errado. Se a gente entende que tudo que chega, e é possível não só entender como experienciar isso, se a gente realmente experiencia e vive com a mente nesse lugar que ensina pra gente que tudo que chega vem para o bem, é uma outra percepção. A gente está usando uma outra percepção. E realmente a gente não é mais afetado, né? Porque tudo muda, nossa visão muda, a gente não vê mais problema nas coisas, entende? E até por não ver mais problema nas coisas, a gente não reage mais de forma que a nossa emoção gere um resultado por meio do eletromagnetismo que cria uma situação não boa para a nossa vida. É isso que é a roda de Sansara, né? Quando eu paro de gerar essa resistência chamada sofrimento e por conta disso, por eletromagnetismo, eu não vou projetar novas cenas de sofrimento no meu cenário, ok? E vai chegar um ponto que eu consigo entender e sentir ao mesmo tempo, porque é uma experiência, que tudo vem para o bem. E eu confio, essa é confiança absoluta, gente. Isso é a confiança absoluta que move montanhas. Entende? Por que esses seres, como o Amit Goswami bem explica no livro dele, Janela Visionária, por que os seres, quando chegam neste nível de consciência,
eles levitam, né? Eles conseguem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eles conseguem materializar coisas. Porque a mente está na abstração. Porque o reino deles não é desse mundo. Entende? Para que a gente consiga realmente modificar qualquer coisa aqui, a gente tem que entender que é a gente que está projetando lá atrás. Mas a gente não tem que temer esse poder, porque esse poder só chega com a conexão com o amor. Então, o que você vai fazer a partir dessa conexão não é mais vontade só sua, é vontade do todo. Então, você não vai fazer nada que seja equivocado com esse poder, entendeu? Ele está totalmente alinhado, o poder está totalmente alinhado com esse amor da fonte, entende? É por isso que, por exemplo, o professor Hélio Couto cita aquela frase, né? Eu vou fazer o que tem que ser feito, porque não é o que ele está querendo dizer com isso, né? Eu vou fazer o que tem que ser feito, porque não é o que ele, ego de professor Hélio Couto, quer fazer, é o que o todo quer fazer, entende? É por isso que ele não diz eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, porque não existe um desejo pessoal, mas ao mesmo tempo é um desejo, parece que está vindo da pessoa, entende? Não é que Deus vai ficar no seu ouvido, olha, agora você tem que fazer tal coisa, é o seu desejo também, ok? Se transforma no desejo do todo e fica tudo super alinhado. Lindo, né, gente? Eu acho que é isso, meus amigos. Tenho alguns amigos que estudam Vedantismo, o Bruno Castro, que eu já fiz umas lives com ele aqui, fiz umas lives com ele lá no YouTube, ele estuda Vedantismo, eu acho que ele está dando aula, inclusive, de não dualidade por meio do Vedantismo. Eu dou aula de não dualidade por meio de um curso em Milagres, tá? Que é a minha escola e que é a que eu sinto que para mim é a melhor. Mas tem muitos professores para quem quiser estudar o Vedantismo ou mesmo pesquisar, né? Pesquisar, estudar, ler sobre isso, tá bom? É um caminho. Mas aí, esse treino, as pessoas me perguntam muito, o que é o treino? O que é o treino? Ó, gente, tem muitas formas de treinar, né? A meditação é um treino, porque a gente vai colocando a mente nessa abstração, tá? Um curso em Milagres é um treino, né? O meu trabalho com a Escola da Liberdade é esse, tá lá, módulo 1. Começa pelo módulo 1, tá? Tem as aulas de não dualidade por meio de temas, ok? Temas específicos, são 12 aulas em cada módulo. E agora, no módulo 1, também tem lições, algumas lições de um curso em Milagres comentadas, tá bom? Comece pelo módulo 1. Ah, lembrando, no módulo 2 também tem já, gente, tá? Módulo 2, que é a continuação do módulo 1, já tem lições do 100 comentadas, a partir da lição 91, mas elas são grandes, então tem menos lições lá, mas tem as lições comentadas e tem uma palestra sobre relacionamentos também. Tudo visão não dual, ok? E depois o 3 e depois o 4, tá tudo lá. Você pode começar pelo módulo 1, link tá na bio do meu Instagram, tá bom? A Marisa pergunta, Marcela, como se explica a natureza se o mundo é uma projeção? Ai, amada, é muita coisa para eu explicar aqui para você agora. Muita coisa. Por isso que eu peço para as pessoas fazerem o curso, porque no curso está explicado, né? Tudo isso. Se você voltar na live, quando eu falo ali do mundo quântico, né? E que em essência é tudo uma coisa só, você vai entender um pouco sobre isso. Se você entrar lá na aula
3 ou 4 do módulo 1, que fala sobre como esse mundo foi gerado, esse universo, esse tempo-espaço foi gerado e por que ele é mental, isso fica claro. Mas é muita coisa, por isso tem uma aula grande sobre cada uma dessas coisas, tá bom? Que é realmente a base da não dualidade. Isso tem que ser entendido para que a gente consiga fazer essa reversão de pensamento, tá bom? Queridos, obrigada. Foi muito, muito, muito bom estar com vocês aqui hoje. Boa noite. Até breve. Tchau.